Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 11. Apenas a primeira parte do verso 1, meus irmãos. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia. Eu vou contar de 1 a 13, vocês vão repetir bem forte. Essa expressão estava... A expressão na nossa projeção estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Nessa versão, por favor. 1, 2, 3. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Muito obrigado por sua atenção. Podemos assentar. Esse período é um período crítico. Nesse tempo, Jesus já havia alcançado o auge da popularidade do seu ministério. Nós estamos falando da segunda para a terceira parte do seu ministério. Não são os primeiros dias, não são as primeiras semanas, nem os primeiros meses do seu ministério. Capítulo 11 de João se enquadra 2 anos e meio de ministério aproximadamente, para 3 anos de ministério. Nesse tempo, Jesus já havia alcançado o ódio da cúpula que exercia toda a função religiosa naqueles dias. Ele não era bem visto pelas autoridades religiosas. Jesus havia esvaziado as programações dos fariseus. Ele é tão popular que todo mundo quer ouvir ele. E os fariseus, os sacerdotes, a cúpula religiosa, buscavam uma oportunidade para tirá-lo do cenário, para tirar ele de cena. Eles procuravam uma oportunidade para apedrejá-lo, para matar ele. Em outras oportunidades, eles não matavam e nem tentavam apedrejar ele, mas eles tentavam embaraçá-lo diante da multidão com perguntas meio complexas. Faziam perguntas difíceis para ver se Jesus se embaraçava, se ele teria dificuldade para responder. E isso o colocaria em dificuldade diante da multidão, pois um homem tão sábio teria dificuldade para responder algumas perguntas. E eles, assim, buscam embaraçar o seu ministério. Isso não é o primeiro ano. Ele não é mais um iniciante no ministério. E o que é que Jesus faz quando o ódio da liderança religiosa se levanta contra ele? Ele vai se esconder, sair de cena, se afastar. O que é que Jesus vai fazer quando as coisas ficam difíceis? Ele vai se afastar do lugar que querem matá-lo. Qual é o lugar em que ele está correndo perigo o tempo todo? Região da Judéia. Na região da Judéia, eles buscam o tempo todo destruir ele, descredibilizá-lo. As escolas rabínicas, as escolas para as crianças estudarem, para os jovens estudarem, estavam todas concentradas na região da Judéia. Então, o que é que Jesus vai fazer? Vai se afastar, vai sair de cena. Alguns nobres comentaristas dizem que esse é um tempo de retiro espiritual de Jesus. Que ele se afasta porque ele não quer confusão. Ele só quer pregar o evangelho do reino. Ele não quer briga. Ele só quer ensinar as pessoas. Ele só quer transmitir paz. Ele só quer curar. Ele só quer libertar as vidas que estão oprimidas, cativas, debaixo do poder do pecado, do poder do diabo. Mas eles estão tentando matar Jesus o tempo todo. Então ele se afasta, ele se retira, ele se distancia da região da Judéia. Nesse tempo ele fica envolvido com a região da Galileia, com a região da Pérea. Ele fica exercendo o seu ministério um pouco mais distante, um pouco longe dali. O que confirma isso é o texto que nós lemos nos versos a seguir. Você vai ver um dos discípulos de Jesus dizendo: Senhor, estão querendo matar o Senhor lá na região da Judéia.
o senhor vai voltar lá por causa da mensagem do amigo que está doente? E Jesus diz, eu vou voltar lá. Claro que eu vou lá para socorrer o meu amigo. Mas uma outra observação, além desta primeira, que Jesus está em um tempo de retiro, ele está afastado. Preciso que você olhe também para a situação de Betânia. Betânia é conhecidíssimo demais, eu devo ter pregado esse texto aqui na igreja umas 10 vezes, já devo ter usado esse texto de João 11 aqui, ou mais de 10 vezes. Porque a mensagem, ela sempre complementa, ela sempre aumenta, ela continua. Depois que o pregador devolve o microfone, a mensagem não encerra, ela continua. No coração dele, na mente dele, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai aumentando. E esse texto eu já usei ele tantas vezes, mas olhando esse texto esses dias de novo, eu enxerguei algo que eu não tinha visto nele ainda. Betânia é um lugar famoso por causa dessa família. Jesus é constrangido por esta família a passar um tempo lá, capítulo 10, verso 35 de Lucas, diz que Jesus foi constrangido a ir para esta casa. Essas duas irmãs, Marta e Maria, chamam ele para ir para a casa delas. Vamos lá em casa. Vamos lá para o senhor conhecer a nossa propriedade, porque eles tinham uma possessão de terra lá em Betânia. Vamos lá para o senhor conhecer a nossa casa, para o senhor conhecer nossas terras, para o senhor conhecer o que a gente faz, nosso serviço. E Jesus vai na casa dessa família. Por mais de uma vez, por mais de 2 vezes e por mais de 3 vezes. Apesar do texto bíblico colocar Jesus apenas 3 vezes em Betânia, na casa dessa família aqui, eu acredito piamente que ele esteve lá muitas outras vezes. Porque o texto bíblico diz que Jesus era amigo desta família. E você não se torna amigo de uma família indo 3 vezes na casa dela, indo 2 vezes na casa dessa família. Você precisa desenvolver um relacionamento um pouco mais longo, um pouco mais de tempo. Jesus se torna amigo desta família. Ele se torna amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria. Ele passa por ali, ele vai lá, ele se hospeda lá. Ele passa um tempo lá naquela família, naquela casa. Ele é bem recebido lá, ele é ilustre, ele é um ilustre visitante. Ele é recebido com banquetes, com mesa posta, com água fresca. Caminhava distâncias longas, se lavava os pés, se lavava o rosto, o cabelo era grande, muito quente a região, se recebia com honrarias. E Jesus é recebido com honras ali, todas as vezes que vai naquela casa. E, com exceção do capítulo 11, ele é recebido de uma forma meio desagradável por Maria, por Marta. E Maria recebe ele quando encontra com ele, de joelhos, chorando nos seus pés. E depois tem um próximo encontro, no capítulo 12, onde ele está em Betânia novamente. Ele era sempre muito bem recebido, bem visto ali. As pessoas gostavam dele. Só que Betânia tem um problema. Betânia tem um problema muito grande. E qual é o problema de Betânia? O problema de Betânia está no nome. O problema de Betânia está no nome. Qual é o significado de Betânia? Betânia significa casa da miséria. Betânia é a casa da miséria. Betânia é a casa dos miseráveis. E em Betânia, na casa da miséria, Jesus acha graça em uma família e desenvolve um relacionamento profundo com ela. Se torna amigo, se torna íntimo daquela família. As misérias que envolvem Betânia são misérias sociais, morais, espirituais, são misérias físicas. Em todas as áreas, se você tiver um pouco de cuidado, de estudar um pouco mais sobre Betânia, você vai descobrir que Betânia tem problemas de todas as ordens. E Jesus vai se tornar amigo de uma família na casa da miséria. Lá em Betânia, ele vai, ele se achega, ele se aproxima, ele desenvolve relacionamento, ele desenvolve afeto com aquela família, se torna íntimo, se torna amigo, até que vem o tempo da perseguição religiosa e ele se afasta, e ele vai embora, ele vai se distanciar, ele não vai estar ali. E ele tira um tempo de afastamento da região da Judéia, que talvez tenha durado 6 meses do seu ministério, e é quebrado aqui no capítulo 11.
O retorno dele à região da Judéia é no capítulo 11, quando alguém chega para ele e diz: Senhor, o senhor tem um amigo lá em Betânia? Eu tenho um amigo em Betânia. Você sabe quem é seu amigo de Betânia? Sei quem é meu amigo em Betânia. Ele está doente. Seu amigo está com um problema sério de saúde, Jesus. E precisa da sua ajuda lá em Betânia. Lá na casa da miséria tem um miserável doente, precisando de ajuda, precisando de socorro. E Jesus está há 6 meses sem ir à Judéia, afastado de lá. William Hendricks concorda com isso plenamente, que ele se afasta, se distancia, porque ele não quer o conflito, ele não quer o embate, ele não quer as pedradas, ele não quer a bagunça da cúpula religiosa. Então ele se afasta 6 meses sem ir lá. Está distante, está afastado. Ele não quer ir lá, mesmo tendo uma família de amigos lá, porque ele sabe que ele pode ser apedrejado, ele pode morrer. Eles querem acabar com ele e ele não tem culpa nenhuma. Ele só prega, ele só ora, ele só cura. E observe isso aqui, é natural que enquanto você cumpra o propósito de Deus na sua vida, enquanto você cumpre o propósito de Deus na sua vida, você vai adquirir inimigos naturais. Tem gente que vai querer te matar e você só está pregando. Tem gente que vai querer te matar e você só está orando. Tem gente que vai querer acabar com a sua vida e você só está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E uma palavra: não pare o projeto que Deus colocou nas suas mãos, porque alguém quer cortar a sua cabeça fora. Bom, se não me querem aqui, eu prego lá. Chegou um mensageiro e diz para ele: Jesus, está enfermo um certo Lázaro de Betânia. Ele é seu amigo. Nos próximos versos não aparece nem o nome dele no conteúdo principal da mensagem. Aquele a quem tu amas está doente. Quem Jesus ama está onde, gente? Em Betânia. Quem Jesus ama está onde? Na casa da miséria. Quem Jesus ama está onde? Na casa dos miseráveis. Quem Jesus ama está onde? Está sofrendo em Betânia. Jesus há 6 meses sem ir lá, distante de Betânia. Teu amigo está doente. Jesus sabe onde o amigo mora. Jesus sabe o endereço do amigo. Jesus sabe onde ele está. Jesus sabe onde os miseráveis se encontram. Betânia, a casa da miséria. Reúne os 12 e diz: precisamos ir a Betânia. Tomé tomou a palavra. Eu vou sintetizar o texto. Senhor, tem 6 meses que a gente não vai lá. Estão querendo matar o Senhor lá. Eu vou a Betânia despertar um amigo. Ele está dormindo? Então daqui a pouco ele acorda. Deixa ele dormir. Não vamos procurar problema com Betânia não, porque a região da Judéia quer matar o Senhor. E nós não queremos perder o Senhor. Nós não queremos que o Senhor morra. Nós não queremos perder o Senhor, Jesus. E Jesus disse: eu tenho que ir a Betânia. Ai, gente, isso aqui é poderoso demais. Tomé olha para os outros e diz: olha, se não tem jeito de impedir Jesus de ir a Betânia, vamos nós também e vamos morrer junto com ele, porque eles têm certeza que ir a Betânia é morrer. Eles têm certeza que ir a Betânia é colocar a cabeça na forca. Eles têm certeza que ir a Betânia é serem apedrejados lá. Mas eles dizem: vamos com Jesus, vamos acompanhar ele. E vem os 12, Jesus, e enquanto eles caminham, vem aglomerando uma multidão para acompanhar Jesus. 2 coisas você precisa guardar para nunca mais esquecer. A primeira delas: você é um Lázaro de Betânia.
Nós somos esse Lázaro de Betânia, que estamos cercados de miséria, que estamos cercados de problemas emocionais, sociais, espirituais. Nós somos o Lázaro dessa história aqui, que Jesus está saindo para vir ao encontro dele em suas misérias, em seus delitos, em seus pecados, em sua vida miserável. Jesus está indo lá para tirar Lázaro daquele estado de miséria que ele está. E isso está tão profundo que ele está morto. E guarde essas comparações, porque elas são fundamentais para você entender essa mensagem. Lázaro está lá nesse estado de miséria, está doente, está quase morrendo. E Jesus dizendo: eu vou lá buscar ele. Eu vou lá resolver o problema dele. Eu vou lá resolver esta causa que é de ordem moral, espiritual, social, física, que está em todos os setores daquela comunidade. Eu vou lá e em Lázaro eu vou trazer uma libertação para Betânia como um todo. E ele sai, gente, de onde está e vai caminhando com os seus discípulos para resgatar o Lázaro da miséria que ele está vivendo em Betânia. Guarde isso. Segunda coisa que você deve guardar, e depois vamos continuar para entender e terminar a mensagem, é que Jesus não está se importando com os riscos, com os perigos, com as possíveis pedradas. Ele está mais preocupado com o Lázaro que está doente. Ele está mais preocupado com o amigo que desenvolveu um relacionamento com ele lá em Betânia. Ele diz: eu tenho que ir lá, posso morrer, podem me arrebentar, podem acabar comigo, mas eu vou lá em Betânia. Gente, isso se parece muito. E eu estava pensando nesse texto e pensava em outro texto, mas quando o presbítero João e irmã Esther cantam esse hino, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, eu entendi que era essa mensagem para agora de manhã, porque Ele é o Rei, Ele é santo, Ele é poderoso, mas Ele esvaziou o seu trono. E Ele veio aqui para buscar o miserável igual eu e você. Aleluia, aleluia. Eu entendi nesta canção que era essa a palavra para agora de manhã. E ele vai correr os perigos, mas eu vou a Betânia. E Tomé, que nós descredibilizamos ele, tinha pouca fé, é o único que se manifesta dizendo: se o Senhor vai morrer apedrejado lá, nós vamos morrer junto com o Senhor. Nós não vamos te abandonar, nós vamos contigo para lá. Eles vão para Betânia, a casa da miséria, a casa dos miseráveis, a casa dos problemas. Lá tem leproso, lá tem gente doente, lá tem gente ansiosa, lá tem gente perturbada, lá tem gente com tudo o tipo de... Lá tem até figueira que não produz na entrada de Betânia, a figueira que Jesus amaldiçoou na entrada de Betânia. Lá tem problema de todas as áreas, problema na terra, problema na mente, problema físico, problema de lepra. Lá tem problema de todos os setores e em todas as áreas, mas Jesus está indo para lá, na casa do problema, na casa da dificuldade, para a casa da miséria. Receba essa palavra aqui. Jesus foi em Betânia, Ele também irá na sua casa. Sua casa não é pior do que Betânia. Betânia é a casa das misérias, e Jesus foi lá em Betânia por causa de um amigo lá. Então receba essa palavra: sua casa também será alcançada pelo favor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui há uma obra maravilhosa, porque é o Senhor da graça indo para a casa da miséria. Olha que coisa terrível. Jesus está indo para Betânia, e enquanto ele caminha, enquanto ele se direciona a Betânia, as pessoas estão apreensivas, as pessoas estão com medo. Está todo mundo, gente, pode sair gente com pedra aí, com paus de qualquer lugar para pegar Jesus. Quase 6 meses sem passar por aqui. Tanto tempo sem passar por aqui. A última vez que estivemos aqui, saímos rápido. Queriam matar ele.
Queriam apedrejar ele. Saímos e Jesus volta. Com medo, cabisbaixo, apreensivo. Não. Ele é um rei. Jesus está indo em direção a Betânia. Não está indo cabisbaixo. E se me pegarem? E se me matarem lá? E se me machucarem lá? Não. Venha o que vier. Eu tenho uma amiga em Betânia. Vou salvar a vida de um amigo. Vem ele caminhando para Betânia. A presença de Jesus em Betânia naquele dia era, na perspectiva de alguns, impossível. Poxa, ele teve um dia para chegar. Ele teve o segundo dia para chegar. Ele teve o terceiro dia para chegar. Hoje, inviável. A chegada de Jesus aqui. Fazer o quê? Fazer o quê depois que todos os recursos esgotaram? Fazer o quê depois que a porta da esperança se fechou? Fazer o quê depois que não tem mais jeito? Fazer o quê depois que o Lázaro já morreu, o túmulo já está com betume na pedra, já está lacrado? No dia anterior as irmãs estiveram ali chorando, embalsamaram o corpo, foram embora. Fazer o quê depois de tudo isso? Fazer o quê, gente? Não tem nada para fazer. Não tem nada para Marta fazer. Não tem nada para Maria fazer. Não tem nada para ninguém fazer lá. Mas Jesus foi lá para bagunçar o cenário. Ele vem chegando, uma irmã vem, e essa ansiosa, preocupada. Jesus chamou ela de mulher fadigada. Está fadigada com seus afazeres. Sua irmã escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar a melhor parte dela. E ela continua na correria sozinha. E o incrível é que ela sempre está agitada. Quando Jesus chega, agitação total. Primeira vez ela está servindo, na segunda vez ela vem confrontar, e na terceira vez ela está servindo de novo. E se teve 4, se teve 5, se teve 10 vezes, ela sempre estava embalada nos seus afazeres. E esse é o problema. Guarde isso aqui para você não esquecer também. Esse é o problema de perdermos Jesus no ambiente que Ele está. Você está ocupado. E aqui existe uma expressão que é muito conhecida e você já sabe, mas vale a pena repetir. Nós corremos o risco de envolver com a obra de Deus e não envolver com Deus. É segunda, eu estou. É domingo, eu estou. É terça, eu estou. É quarta, eu estou. É quinta, eu estou. É sexta, eu estou. E você se torna um fanático de estrutura e um fraco em essência. Você está preocupado demais em fazer, porque você quer ser visto o tempo todo. E não há problema nenhum em fazer muito, desde que o relacionamento seja na proporção, seja a altura. E eu quero que você segure a mão de quem está do seu lado aí, porque eu sinto graça enquanto eu prego esta mensagem. Segure a mão de quem está do seu lado e diga: faça e faça muito. Venha segunda, venha terça, venha quarta, venha quinta, venha sexta, venha sábado, venha no domingo de manhã, venha no domingo à noite, venha no sábado de manhã, venha todo dia. Mas visite o quarto da oração, visite a comunhão com Deus, ore pela madrugada, se relacione com o Senhor desta obra. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus, dê glória a Deus, por favor. Porque enquanto você levanta a mão, o Espírito Santo renova a sua comunhão com Ele nesta manhã. Você vai viver intensamente para a obra e para o Deus da obra. Aleluia! Aleluia! Nós corremos esse risco, meus irmãos, de envolver demais com a obra e pouco com o Deus da obra. Mantenha equilíbrio nessas coisas. E ela corre, ela se agita, ela faz muitas coisas. Jesus se encontra com ela. Cadê o Senhor? Cadê sua irmã? Ela pergunta para Jesus: cadê o Senhor? E Jesus pergunta para ela: cadê sua irmã? Cadê o Senhor? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido.
Seu irmão morreu? Morreu. Então eu vim ressuscitar ele. Que notícia poderosa, gente, para um crente que está precisando de uma resposta. Você quer uma resposta melhor do que essa? Eu vim ressuscitar ele, pastor Fábio. Meu irmão morreu, está morto, está morto. Cadê Jesus? Jesus chega, eu vim ressuscitar ele. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. E essa mulher entendia de Bíblia. Ela entendia de escatologia. Ela entendia de teoria bíblica. Ela entendia de muita coisa. No último dia ele vai ressuscitar mesmo. Jesus disse, não, é para hoje. Escute isso aqui que eu vou falar com você. Guarde e nunca mais esqueça. Você sabia que todo culto Jesus fala? Quem sabia disso? Levante a mão. Tem certeza? Sabia, irmã Leomi, que todo culto Jesus fala, irmã Esther? Todo culto Jesus fala. Mas tem culto que a gente está igual Marta. Jesus diz, eu vou fazer hoje. Hoje não acredito. Eu vou abrir a porta, meu filho. Eu não creio nisso. Daqui 1 ano talvez abra. Daqui 3 anos abra. Eu vim fazer. Por que, gente, que Jesus fala e a gente não entende, não percebe? Porque nós estamos iguais a Marta. Estamos tão embalados na nossa correria. O culto foi frio hoje. Jesus não falou. O quê? Existe isso? Existe culto frio? Ou existe culto que você está insensível? Você está com preocupação demais, você está com problema, você está com problema no serviço, em casa, com o filho, e está com um monte de problema, e Jesus fala, e você acaba não percebendo a fala dele. Jesus não falou comigo hoje, ele está falando aqui e agora, 8h40 da manhã, neste sábado. Você precisa estar sensível para entender o que é que Jesus está falando com você. Levante essa mão e receba essa palavra aí. Tudo que está promovendo insensibilidade para você ouvir a voz de Jesus, seja paralisado agora, porque Jesus está falando com você. Jesus está falando com a sua casa agora, nesta manhã. Então leve esta palavra para casa. Mesmo nos dias que nós estamos atribulados, tem um Deus falando conosco, nos direcionando, nos guiando e nos apontando a direção correta. Receba esta palavra com graça nesta manhã e levante a mão se você puder, e em 10 segundos celebre a Ele, porque enquanto você celebra, você também ouve o tom da voz poderosa de Jesus aqui nesta manhã. Sinta a graça dele sobre a sua vida. Meus irmãos, deixa eu terminar. A irmã vem, túmulo. Lázaro, vem para fora. E o Lázaro, que estava morto há 4 dias, ouviu a voz de Jesus. Saiu. Esse Lázaro morto. Doença e morte. Quanto tempo? Não sabemos. Morte, 4 dias. Doença, não sabemos. Morte, 4 dias. Tem até a confusão, né? Tem até a confusão. Essa enfermidade não é para a morte, que o texto diz, esta enfermidade não vai terminar em morte. Mas na tradução do texto se perdeu um pouco esse sentido, né? Não vai terminar em morte, não é para a morte. Ficou meio confuso, mas essa confusão já foi resolvida. Quem ouviu a mensagem original lá entendeu o que Jesus disse. Não há confusão nenhuma para os ouvintes originais do texto. Eles não trataram isso com confusão. Portanto, se eles tivessem entendido essa mensagem com confusão, a pergunta de Marta não seria, se tu estivesses aqui. A pergunta dela seria, o Senhor falou que não ia morrer? Não foi isso. Então,
os ouvintes originais da mensagem entenderam o que Jesus falou. Então não há nenhum tipo de confusão nesse texto aqui. Lázaro está morto 4 dias, Jesus chega lá. Eu vou nem entrar em questão de algumas histórias culturais, mas é o fato que Jesus chegou lá para ressuscitar o homem que estava morto. Lá na casa da miséria tem um miserável que está morto e o Senhor da graça foi lá para ressuscitar ele. Jesus entra lá e o seu objetivo não é um banquete, é um cemitério. Não era comum um mestre, um doutor da lei, um líder religioso frequentar cemitério. Não era comum. Passava-se muito longe. Jesus não teve problema com o cemitério nem com o morto. Ele encontrou com o morto perto do cemitério, ressuscitou ele. Encontrou com a menina morta dentro de casa, ressuscitou ela. Encontrou com Lázaro lá no cemitério, 4 dias depois, ressuscitou ele. Para resolver o problema do gadareno, ele vai lá perto do cemitério de Gadara. Jesus não tinha problema com o cemitério. Guarde isso aqui para nunca mais esquecer, porque os lugares nunca contaminaram Jesus. Os líderes religiosos carregavam o entendimento que os lugares contaminavam as pessoas. Então, se pisar no cemitério, eu tenho que limpar, lavar minha roupa, tomar banho, me purificar, porque o local é impuro. Jesus, diferente disso. Jesus é o Senhor da graça, e Ele vai entrando, vai purificando pessoas, vai mudando condições de lugares, e vai resolvendo essas situações, até com o Zaqueu. O 7:1 do Zaqueu, ele sentou na mesa da casa dele, e Zaqueu ficou tão constrangido com a presença de Jesus lá, que levantou: Senhor, se eu estou roubando as pessoas, eu vou devolver o dinheiro de todo mundo. Zaqueu, o 7:1 da história, ficou tão constrangido com Jesus na mesa com ele, que levantou, confessou os possíveis crimes que houvera cometido, e resolve a vida dele, e Jesus leva a salvação à casa dele. Jesus é o Senhor da graça, que de forma incompreensível ele acessa lugares, ele encontra pessoas. Um dia desse, conversando com um amigo, e ele fez uma pergunta: Samuel, como é que Deus acha essas pessoas? Como é que Deus acha Abraão? Como é que Deus acha Davi? Como é que Deus acha esses homens que ele usou? Eu não sei como ele acha, mas eu sei que ele acha, porque a Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis. Ele procura, e enquanto procura, ele encontra Abraão, ele encontra Davi, ele encontra os homens que ele usou ao longo da história. Deus tem seu jeito de achar, e a sua graça é poderosa, que lá em Betânia ele faz amizade na casa da miséria, onde ninguém merece, onde está todo mundo mal. A graça entra lá e muda a história daquele lugar. E Betânia não é mais famosa porque é miserável. Betânia é famosa porque ela teve um morto que Jesus ressuscitou ele no 4º dia. Levante a mão e receba a profecia que eu libero. Sua casa não será conhecida como a casa do fracasso. Seu filho não será conhecido como o filho das drogas. Alguém que está perdido no mundo vil, recebe essa palavra. A sua casa será conhecida como a casa que recebe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da vida, o Deus encarnado. Sua casa é alvo das bênçãos de Deus. Aleluia! Eu termino dizendo, e eu tive a grata oportunidade de pregar domingo passado lá na congregação. E enquanto eu pregava, quando eu falava com os irmãos, eu comecei a falar sobre a tal maneira de amar de Deus. Porque João, quando foi escrever, Deus amou o mundo. Como, João? Com grande amor. Com infinito amor. Com imensurável amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira é o mesmo que dizer que Deus amou o mundo do seu jeito. Deus amou o mundo do seu jeito. E a tal maneira de amar de Deus foi para encontrar um tal pecador como eu e você.
Como é que Deus ama, João? De tal maneira. E por que é que Deus ama de tal maneira? Para encontrar um tal pecador como você e eu. Somos nós que estávamos perdidos nas nossas misérias, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Eu não lembro o número desse hino da harpa cristã, mas o pastor Fábio sempre canta ele, é o bom pastor, buscou-me. E uma das expressões lá naquelas estrofes diz: seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, lá da eternidade. Ele estava de olho na gente. E ele veio nos buscar, ele veio na casa da miséria, pois o pecado maculou esse mundo. O pecado transfigurou a imagem de Deus, ele danificou a imagem de Deus no homem. Ele acabou com o senso moral e espiritual que havia no interior do homem. E o homem está em seus delitos, em pecados, nas suas misérias. Mas Cristo respondeu ao convite de Deus: quem há de ir por nós? E o Filho de Deus aceitou a proposta. Nasceu. Viveu um ministério de 33 anos e meio. E um ministério maravilhoso como o dele, lindo como o dele, termina com um calvário sanguentado. Porque esse é o tal jeito de amar de Deus. Para encontrar um tal pecador miserável como você. Curve a sua cabeça, eu devolvo o microfone ao pastor. Por favor, pastor. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não se recusou a ir à casa da miséria. Muito obrigado porque o Senhor nos amou em nosso estado de misérias e pecados. O Senhor se entregou por nós e éramos ainda pecadores. Deus, visita essas casas, famílias que precisam de cura, de milagre, de restauração. Que a tua bênção alcance os teus filhos e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam: amém.